Você não precisa de mais fé. Você não precisa de mais força de vontade. Você não precisa se esforçar mais. O que você precisa é de uma mente treinada, porque as maiores batalhas da sua vida não estão acontecendo ao seu redor. Elas estão acontecendo dentro de você. E aqui está algo que a maioria das igrejas nunca vai te dizer. Nem todo pensamento que passa pela sua mente veio de você. E nem todo pensamento merece a sua concordância. A Bíblia nos deu uma estratégia para isso muito antes da neurociência ter um nome para ela. Hoje vamos destrinchar 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. E ao final deste vídeo, você vai saber exatamente como parar de ser controlado pelos seus pensamentos e começar a treinar a sua mente do jeito que Deus a projetou. Fica comigo porque isso não é motivação. Isso é autoridade mental. As armas com que lutamos não são segundo a carne, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos desacelerar aqui, porque Paulo acabou de descrever como a mente realmente funciona, séculos antes de a neurociência ter linguagem para isso. O que é uma fortaleza? Quando a maioria das pessoas ouve essa palavra, imagina ataques espirituais dramáticos, ou algo sobrenatural e visível. Mas no contexto original, uma fortaleza é algo muito mais simples e muito mais perigoso. Uma fortaleza é um padrão de pensamento repetido que se tornou automático e que parece verdadeiro, mesmo quando não é. Na neurociência, isso se chama via neural profunda. Cada vez que você pensa um pensamento, o seu cérebro fortalece uma conexão. Quanto mais você o repete, mais facilmente ele se ativa. E, eventualmente, ele se ativa sem a sua permissão. Isso é uma fortaleza. Exemplos. Eu sempre estrago tudo. Deus cuida dos outros, mas não de mim. Eu nunca vou mudar. Eu sou assim mesmo. Percebe algo importante? Esses pensamentos não parecem maldade. Eles parecem lógicos. Eles parecem razoáveis. Eles parecem verdade. Por isso, Paulo os chama de raciocínios, não de emoções. Raciocínios. O seu cérebro os aprendeu, os armazenou e os protegeu. E agora eles resistem a qualquer verdade nova. Insight de neurociência. O trabalho do seu cérebro não é te tornar santo. É te manter eficiente. Então, quando ele encontra um padrão que explica o mundo, mesmo que seja doloroso, ele continua usando esse padrão. Por isso, o pensamento negativo parece tão convincente, não porque seja correto, mas porque é familiar. Paulo não está condenando a mente. Ele está revelando como ela funciona. Armas que não são segundo a carne. Paulo diz algo radical. As armas com que lutamos não são segundo a carne. Em outras palavras, você não vence batalhas mentais tentando forçar os pensamentos a parar, se envergonhando dos pensamentos ruins, se distraindo com barulho ou fingindo que eles não existem. Essas são armas segundo a carne. Elas suprimem, mas não transformam. A arma de Deus funciona diferente. Ela não silencia a mente. Ela a retreina. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar por meio da exposição repetida à verdade. A Bíblia chama isso de renovação. O mesmo processo. Linguagens diferentes. Destruímos raciocínios. Perceba que Paulo não diz que ignoramos os raciocínios, que oramos para eles sumirem, ou que nos distraímos deles. Ele diz que os destruímos. Destruir é intencional. Significa que você não aceita um pensamento só porque ele apareceu. Aqui está a mudança que transforma tudo. Um pensamento pode ser automático sem ser autoritativo. O fato de o seu cérebro o produzir não significa que Deus concorda com ele. É aqui que a renovação começa. É aqui que a maioria das pessoas entende mal esse versículo. Quando Paulo diz levamos cativo todo pensamento, ele não estava pedindo que você controlasse a mente pela força. A neurociência moderna confirma isso. Os pensamentos mudam depois de serem observados, não antes. O que significa que no momento em que você nota um pensamento sem concordar com ele, você já começou a enfraquecer o poder que ele tem sobre você. Isso não é só espiritual, é biológico. Deixa eu pausar um segundo aqui. Se isso está fazendo sentido, se você está percebendo, é por isso que minha mente parece travada. Não apenas assista a este vídeo. Participe agora. Quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários. Eu levo meus pensamentos cativos. Não por mim. Pelo seu cérebro. A neurociência mostra que quando você externaliza uma decisão, o seu cérebro começa a tratá-la como identidade, não como informação. E espiritualmente, a concordância é o início da autoridade. Agora fica comigo porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como pegar tudo o que você aprendeu até agora e transformar isso em uma prática diária que de fato reconfigura a sua mente, sem pressão e sem sobrecarga.
Essa é a parte que a maioria das pessoas pula, e é exatamente a parte que muda tudo. Passo prático número 1. Nomeie o pensamento. Antes que um pensamento possa ser transformado, ele precisa ser percebido. Então, em vez de dizer, estou ansioso, diga, estou tendo o pensamento de que algo ruim vai acontecer. Essa única frase cria distância mental. A neurociência mostra que isso ativa o córtex pré-frontal, a região do seu cérebro responsável pelo raciocínio e pela escolha. Espiritualmente, é o momento em que você para de se identificar com o pensamento. Você não está mais dentro dele. Você está olhando para ele. Levamos cativo todo o pensamento. Cativeiro implica autoridade. Você não negocia com um cativo. Você o examina. Aqui está o filtro bíblico. Esse pensamento está alinhado com o conhecimento de Deus? Não. Isso parece verdade? Não. Eu já pensei isso antes? Mas Deus diz isso sobre mim? É aqui que a Escritura reconfigura o cérebro. Cada vez que você substitui uma mentira por uma verdade, as vias antigas enfraquecem e novas se formam. A fortaleza perde força. Não instantaneamente, mas inevitavelmente. A repetição é o que faz a verdade parecer normal. Passo prático número 2. Substitua, não apague. O seu cérebro não consegue sustentar um vácuo. Se você simplesmente remove um pensamento, ele volta com mais força. Mas se você o substitui com a Escritura, com a verdade, com a perspectiva de Deus, o cérebro começa a se adaptar. Exemplo de pensamento. Eu nunca vou mudar. Verdade. Estou sendo transformado pela renovação da minha mente. Diga isso em voz alta, devagar, se puder. Não como animação, como treinamento. Obediência é prática, não perfeição. Paulo diz: levamos todo o pensamento à obediência de Cristo. Obediência aqui não significa controle instantâneo, significa direção consistente, como treinar um músculo, como aprender um idioma, como formar um hábito. Fé não é um sentimento, é um alinhamento repetido. Você não está quebrado. O seu cérebro aprendeu padrões e ele pode aprender padrões novos. Deus não ordenou a renovação da mente sem projetar o seu cérebro para suportá-la. Então comece pequeno. Um pensamento, uma verdade, uma repetição. E se isso te ajudou, se inscreve para receber vídeos semanais que destrinçam a Escritura de um jeito que a sua mente e a sua alma possam realmente usar. Escreve nos comentários. Eu escolho a verdade de Deus. Porque a renovação não começa no silêncio. Ela começa com a concordância.